Meu Deus, meus queridos, que bênção que é terminarmos uma lição assim tão prática como uma aplicação espiritual que nos envolve de forma plena. Ensinos que vêm direcionados pela palavra de Deus, para que nós possamos dessa forma entendermos a vontade divina, alinharmos nossa vida com a vontade divina. Logicamente que ninguém vai ser um vencedor se não estiver alinhado com Deus, com o Espírito Santo, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esses estudos se tornam preciosos ao longo do tempo porque vamos enfrentar lutas, não há dúvida disso, mas o que nós aprendemos vai ficar em nosso coração e no momento certo o Espírito Santo vai trazer à nossa mente para que nós fiquemos motivados para a nossa grande luta. Deus nos chamou para permanecermos firmes enquanto nós enfrentamos a luta do grande conflito. Não é fácil. O apóstolo Paulo diz, vocês não estão lutando contra a carne e o sangue, não é isso. É uma luta espiritual. Tem que ser vencida no campo espiritual. O inimigo é poderoso, tem muitas ciladas astutas. E se você não tomar cuidado, você vai cair. Começamos essa semana estudando a forma como Deus quer nos alertar, que fiquemos de olhos abertos. Quer nos dar a visão correta a respeito do grande conflito e do seu cuidado por nós. Isso é importante. Estou no grande conflito, você deve pensar assim, mas eu estou alheio, assim, estou recebendo pancada de todo lado. Calma. É essa a visão que Deus quer que você tenha, que os seus olhos abertos vão justamente dar a você a segurança que você precisa. Quando Eliseu estava numa cidade, a cidade foi cercada pelos assírios à noite. Quando o ajudante dele, Geazi, saiu de manhã, ficou apavorado. Quando ele viu a quantidade de soldados, ele entrou correndo e disse, meu pai, tem gente demais lá fora. E Eliseu saiu e viu a cidade cercada. Eliseu disse, são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou dizendo, Senhor, peço que lhe abras os olhos. E quando isso aconteceu, o moço olhou em volta da cidade. Havia carros e cavaleiros de fogo em volta da cidade a proteger Eliseu. Deus quer que nós tenhamos essa visão. Olhos abertos, para que nós possamos enxergar o cuidado dele por todos nós. No caminho de Emaús, os discípulos também estavam de olhos vendados. Jesus se aproximou deles, não reconheceram Jesus. Cristo falou, explicou a vinda do Messias dentro da profecia bíblica. E disse que quando ele foi partir o pão, eles o reconheceram. E o coração transbordou de alegria. E correram para dizer, quase 20 quilômetros, para dizer aos discípulos, nós vimos o Senhor, Ele esteve conosco. Estavam de olhos abertos. Por isso, o apóstolo Paulo fez questão de dizer que os crentes de Éfeso estavam numa condição de luta e precisavam se aperceber disso. Paulo orou para que a visão dos membros da igreja fosse aprimorada e eles pudessem enxergar a realidade completa do grande conflito. Se você tem uma visão completa do grande conflito, não tem que temer as batalhas, porque você sabe quem é o vencedor, qual é o comandante vencedor. Quando Paulo encerrou a carta, ele fez um chamado à consagração dos crentes para que ficassem atentos à batalha cósmica que já estava acontecendo bem diante dos olhos de todo mundo. Aconselhou as pessoas a permanecer firmes em Cristo e tomar a armadura divina para a proteção. Hoje, nos dias que estamos vivendo, estão acontecendo coisas por acaso? Não são coisas por acaso. Isso é fruto da grande batalha cósmica. A batalha cósmica, ela na verdade envolve poderes sobrenaturais. Nós não podemos combater sozinhos. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, vocês sejam fortes no Senhor. Essa expressão, sejam fortes no Senhor, estava envolvendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles desejam que nós sejamos vitoriosos e eles irão nos habilitar para nos ajudar nessa luta. Ellen White, no livro Ciência do Viver, na página 34, ela escreveu o seguinte, o onipotente poder do Espírito Santo é a defesa de toda a alma contrita. Cristo não permitirá que ninguém que em arrependimento e fé haja clamado por sua proteção e fique sob o poder do inimigo. Ele não vai permitir. Satanás é um poderoso ser, mas graças a Deus nós temos um todo-poderoso Salvador, que derrotou e expulsou do céu o maligno e dominou agora a terra. Quando Jesus subiu ao céu, todo o domínio foi lhe dado nas mãos. Um bom e corajoso rei da Polônia tinha um costume muito saudável
ele devia o seu excelente caráter a um costume secreto que ele havia formado. Ele era filho de um pai muito nobre, um rei que havia sido muito justo, muito amado pelo povo da Polônia. E ele levava um retrato do pai no bolso da sua vestimenta. Todas as vezes que ele estava numa situação muito embaraçosa, quando entrava numa batalha, por exemplo, ele pegava aquela fotografia e ficava olhando longamente. E ele dizia: não posso decepcionar o nome honrado do meu pai. E ele se tornava corajoso e motivado. Quando estava no palácio, ouvindo e julgando os casos, ele olhava secretamente para aquela fotografia. E ele dizia: tenho que ser um bom rei, tal qual o meu pai foi. Seria uma boa lembrança também que o cristão hoje, diante das batalhas, olhasse para Jesus Cristo no Calvário e dissesse de si para si: não posso desapontar o meu Salvador. Haveria muito mais vitória na vida dos cristãos. Com o estudo dessa semana, nós podemos dizer que aprendemos a encarar o grande conflito como uma realidade real e desenvolvermos a resistência necessária para as batalhas que surgem em nossa vida. Deus não quer seus filhos derrotados. Por lembrança, como Elias venceu no Monte Carmelo, se sentia um derrotado, porque Elias pensava que o povo agora ia assim tomá-lo nos braços, iria entrar no palácio de Jezabel, ia assim tirá-la do trono, como tiraria Acabe também. Mas o povo ficou silencioso. Que vitória estupenda teve Elias no Monte Carmelo. E de repente ele viu que ninguém se movimentou por ele. Por isso, quando ele fugiu para salvar a vida dele, ele disse: meu Deus, me mata, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu fracassei. E Deus então disse: não, Elias, você tem muito que fazer ainda. Você tem que ungir um sucessor seu. Você tem que ungir o rei da Síria. E você tem que ungir o novo rei de Israel. Você tem muito que fazer. E na caverna, Deus se revelou a Elias. Não estava no redemoinho, não estava no fogo, mas estava numa brisa mansa e suave. E Deus disse: vai, Elias, vai na minha força. E Elias foi para cumprir o restante do seu mandato como profeta. Deus nos chama para encerrarmos a história desse mundo com o nosso testemunho seguro nas mãos de Deus e guiados pelo Supremo Comandante, o Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Que a lição tenha sido uma bênção para o seu coração. Permanecei firmes no Senhor. É o conselho de Paulo para todos nós. Obrigado, meu Deus, pela lição dessa semana. O Senhor nos ajudou a olharmos para a frente, a estarmos com os olhos abertos, a colocarmos nossa esperança no Senhor Jesus, a usarmos a armadura que o Senhor providenciou para todos nós. Agradecemos e pedimos mais força e mais fé, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz sexta-feira e um bom sábado na presença do Senhor. Participe da lição de classe. Dê a sua opinião. Estude. Vai fazer muito bem para os irmãos que estarão ao seu lado. Deus abençoe.